Olá, agora sim. Agora deu certo a conexão. Agora deu certo a conexão. Boa noite de novo a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Vamos só esperar um pouquinho. Boa noite. Boa noite, Clau. Boa noite! Tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Então, acho que pode começar, Clau. Você já Podemos? pode sim. Então tá bom. Boa noite a todos. É com imensa alegria e satisfação que iniciamos nossa live de hoje. Eu sou Cláudia, especialista na área educacional da Pluralitar Assessoria. Nosso espaço hoje conta com acompanhamentos multidisciplinares para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Além disso, além de todos esses nossos atendimentos, né, Rê? A gente conta com um grande projeto de formação de educadores. Nesse projeto, a gente sempre procura desenvolver temas que são muito pertinentes, tanto ao desenvolvimento, quanto às dificuldades de aprendizagem, e principalmente em relação à inclusão escolar. Não deixem de acompanhar a nossa página. Mensalmente, a gente tem aí a divulgação dos nossos temas para esse plano de formação de educadores. Convido agora, oficialmente, aquela que deu vida não só ao espaço que temos hoje, mas a uma cultura de conscientização sobre inclusão. Nossa especialista Renata Haddad. Rê, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa nossa primeira live oficial da Pluralitar. Estou muito feliz, muito honrada, me sentindo muito honrada de poder estar falando um pouquinho, né, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente tenta fazer, né, de tudo que a gente almeja. Então, eu acho que quanto mais pessoas estiverem engajadas nisso, mais longe a gente vai, né? Então, boa noite Sem a todo dúvidas. mundo. É isso. O Rê, conta um pouquinho para gente sobre a sua história, né? Ela é uma história com muitos desafios, com muitas alegrias e com muitas conquistas. E acho que foi a sua história que nos trouxe aqui. Conta um pouquinho para gente sobre ela. Então, eu sou pedagoga, né? Minha formação primeira é pedagogia. Eu sou mãe do Matheus. Aos 3 anos e meio, ele foi diagnosticado com autismo, né? A partir daí, mudou a nossa vida, né? A vida da família, a vida de todos em volta, porque a gente entrou num mundo novo, um mundo onde a gente não conhecia, um mundo, a princípio, assustador, né? Onde a gente teve que batalhar e ir atrás de tudo. Então, eu me sinto assim, eu tenho muita propriedade no que eu falo, porque eu passei por isso, né? Então, desde o início, eu pude perceber, eu, minha família, né, meu marido, a gente pôde perceber que as pessoas, em geral, né, não só na educação sim, mas não só na educação, no meio médico também, fonoaudiólogos, psicólogos, eles não estavam acostumados, não estavam assim preparados, não são todos que estão preparados para cuidar de uma criança autista, né? Então a gente rodou muito, a gente foi para muitos lugares, começando que o médico ele te dá o diagnóstico, é uma equipe multidisciplinar, que ela te dá o diagnóstico e ela joga a bomba na sua mão, né? Quem é mãe, quem é pai de criança autista ou com outro diagnóstico, mas a gente vai falar aqui hoje de autismo, né? Sabe o que eu estou falando. Então, assim, eles jogam a bomba e falam, agora se vira. E aí a gente tem que correr atrás. E aí, conforme a gente vai correndo atrás, a gente vai vendo que, não, meu Deus, não é assim. Porque as pessoas têm uma visão do autismo de uma maneira, mas o autismo tem vários graus, a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, assim, todo mundo acha
que o autismo é aquela criança ou aquela pessoa que vive no mundo dela, que não fala com ninguém, que não gosta de abraço, que não olha no olho, né? Tem esse preconceito. A hora que você fala, meu filho é autista, já vem esse preconceito. E não é assim, né? É muito além disso. Então, eu comecei a ficar muito desesperada, porque assim, eu falava, ninguém está preparado, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que meu filho vai se desenvolver? Porque as pessoas, né, até médicos, né? Muitos médicos também que eu fui, não sabem dizer direito o que é, o que causa, como é que acontece, enfim, como cuidar, né? E a Rê, escola... Oi. e toda essa experiência, eu acho muito importante a gente poder contextualizar para as pessoas. É uma experiência recente. Sim, Então, né, nós não estamos falando de um diagnóstico de 20 anos, ou, né, não. é algo muito recente e que você sente até hoje, né, Rê? Sim, eu sinto até hoje. Hoje meu filho tem 9 anos, né? E principalmente em escolas, a gente percebe o quanto difícil é, né? Você conseguir que as pessoas respeitem e entendam seu filho. Porque ele não é melhor nem pior do que ninguém, ele é diferente, né? E eu só quero que eles respeitem as individualidades dele, como qualquer um tem as suas, né? Mas Sim, com sim. esse nome, vem um nome, vem já uma etiqueta, né? E aí essa etiqueta carrega muitas outras coisas junto, que as pessoas têm que entender e as pessoas têm que aprender a conviver, né? Sim, sim. E Mas é Rê, é isso. claro Oi. que o nosso foco aqui hoje, e óbvio que sua especialidade é o TEA, e a gente vai falar muito sobre isso, né? Mas eu acho que é muito respeitoso da sua parte falar dessa questão dos rótulos, né? Sim. Então, quando a gente se dedica, estuda e procura por uma educação de respeito, a gente entende o quanto essa questão dos rótulos pegam muito nesse processo educacional Sim. ainda, né, Rê? Sim, porque quando você chega num lugar e você vai falar que, né, tudo bem, olha, o meu filho é autista, aí todo mundo já, opa, então aí já pensa, nossa, né, como que será que ele é? Não, ele é como os outros, né? São só Sim, algumas questões que tem, como todo mundo tem, né? Então, assim, eu costumo dizer, de perto, se a gente for analisar com lupa todo mundo tem alguma coisa. Né? oh, Então, é importante a gente entender isso e a gente. É por isso que eu criei, né, a Pluralitar, então, que eu até me perdi, deixa eu voltar. Então, aí eu criei a Pluralitar, então eu fui atrás. Primeiro eu estudei muito, então eu fiz uma pós de neuroeducação com especialidade em autismo, aí eu fui indo para o lado do autismo. Depois de algum tempo que eu me especializo nos transtornos em geral, transtornos do neurodesenvolvimento, não só autismo, né? Mas, então aí eu falei, eu pensei assim, o que eu posso fazer enquanto, aí esquece a mãe do Matheus, né? Enquanto educadora, o que eu posso fazer para contribuir para que as crianças e as pessoas autistas, elas tenham voz, elas sejam respeitadas, né? Então, assim, dentro da escola principalmente, né? A pessoa passa muito tempo na escola, né? E aí como é que a gente vai fazer? Então eu criei a Pluralitar. A princípio a Pluralitar ela era só uma formação uma capacitação para educadores, né? Para educação inclusiva. Então o que eu acredito e eu acredito até hoje, você sabe, né? Nós acreditamos. Para incluir de maneira satisfatória, a gente precisa capacitar as pessoas envolvidas. Então, sim. não tem como a gente querer aceitar a criança, vou falar da criança autista, querer aceitar a criança autista na escola e não saber como ela funciona, né? Então, Uhum. assim, é só para todo mundo falar, olha, está aqui no meu papel, eu tenho uma criança autista na classe, mas ela não faz nada ela não é incluída de uma maneira satisfatória, né? E isso é que eu busco, né? Eu busco incluir a criança dentro da sala de aula de maneira satisfatória. Como fazer isso? Capacitando os professores, capacitando as pessoas que estão envolvidas, No né? processo, né, Rê? No todo o processo. Então, tudo dentro da escola, desde o diretor até a pessoa que limpa a escola, ela tem que saber como funciona, né? Uhum. Lógico que não dá para saber aprofundar, não dá para se aprofundar, mas um pouquinho tem que ter uma noção,
Né? Olha, sim. a gente está recebendo uma criança assim, ela funciona desse jeito. Então, se você vê ela correndo por aí, não ache que ela está, né, que ela tá fazendo alguma coisa errada, não, é o jeito dela, enfim, né? E aí saber conhecer um pouquinho do que é para a gente entender como que a pessoa funciona, Sim, né? sim. E depois disso, isso ganhou força, então eu capacito, né, profissionais, principalmente professores, para inclusão, não só de autismo, mas de autismo também. E a gente criou agora uma clínica multidisciplinar, aonde sempre foi o meu sonho, né? Ela ainda é pequenininha, se Deus quiser ela vai crescer, mas aonde, é uma Amém. equipe, amém, é uma equipe multidisciplinar. Para quê? Para você traz o seu filho aqui com alguma deficiência e aqui a gente vai resolver tudo. Então a gente tem fono, a gente tem psicólogo, psicopedagogo, né? E aqui TO, fisioterapeuta. Então uma hora vai crescer mais, né? Por enquanto a gente tem isso. Para quê? Para a gente conseguir ajudar essas famílias que não sabem para onde Uhum. ir, né? Então eu acho Sim. muito importante. Então eu tentei pegar as duas coisas, a capacitação, né? E agora a gente conseguiu abrir esse espaço para fazer as duas coisas caminhando juntas. Perfeito, Rê. E aí, assim, a Fabíola e a Fernanda, eu acho que se colocam aqui de uma maneira muito feliz mesmo. Eu acho que a gente também trabalha essa questão dos coleguinhas em sala. Sim, Então, por isso que a gente fala muito que esse processo de inclusão, ele não é uma teoria de 12 horas para o professor né, e caminhemos aí. E a Fernanda, que acho que compactua muito daquilo que a gente pensa, fala que escola precisa andar com respeito, sem dúvidas é isso nenhuma. aí. E por isso entender esse processo, que é o que você defende muito na sua missão, né, Sim, Rê? sim, é isso aí. É isso mesmo. Respeito e Muito empatia acima bem. de tudo. Sempre, né, Rê? E aí, Rê, é assim, quando você fala um pouquinho da sua história, você fala em relação à sua especialização e você estudou muito e estuda diariamente, eu acompanho, tenho o prazer de acompanhar isso em relação aos transtornos de aprendizagem, mas tem uma especialização muito grande em TEA. Sim, E aí, para a gente entender um pouquinho também, fala um pouquinho sobre o que é o TEA e como essa definição se estabeleceu, principalmente nos últimos anos, tanto no contexto médico quanto escolar. Porque, assim, tem termos que a gente usa que não são mais utilizados, não é sim, verdade? Eu acho que sim, tem algumas coisas aí que nos cabe uma atualização até em respeito às crianças e adolescentes, né? sim, sim. Então, o que é o TEA? O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele afeta principalmente três áreas, né? Então, é a área da interação social, a área da comunicação e a área do comportamento restrito e estereotipado e repetitivo. Durante anos, então, assim, uma coisa que é bem legal de falar é que o autismo, ele não é um transtorno antigo, né? Então, assim, 1940, 1950 começaram a descobrir isso, né? Foi descoberto lá na Europa, então, assim, até chegar aqui demorou e ainda, por isso que a gente fala que é novo, ainda tem muito que a ciência tem que estudar, porque tem muitas coisas que a gente não sabe, né? Tem coisas mesmo que a gente fala, não sabemos, não temos resposta, estamos Sim, procurando, a ciência está atrás disso, né? Então, só que o que acontece? Então, conforme os cientistas foram conhecendo o transtorno mais a fundo, algumas coisas foram mudando, né? Então, a gente tem hoje o DSM-5 e a CID-10, né? O que é o DSM-5 que é uma coisa que as pessoas não estão habituadas a saber, né? Eu até ia pegar uhum, e esqueci. Mas ele é um manual, ele está na quinta edição. Ele é um manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais. Então, o DSM-5 são os transtornos mentais. E a gente tem por trás, e que vem antes disso, a CID. Né? A CID é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. Por exemplo, quando a gente vai no médico ou no hospital, e a gente fica um dia afastado durante um dia. O médico põe lá CID-8, CID. Então, sim, cada doença tem uma sigla, tá? Tem esse número da CID. uhum, Então, a gente tem o DSM-5, que só fala dos transtornos mentais, e tem a CID, que aqui no Brasil hoje, a gente está com a CID-10, tá?
Então, são essas duas bases que a gente tem para dar um diagnóstico de autismo, tá? Outra coisa, não sou eu que dou o diagnóstico, é uma equipe multidisciplinar, né? Começando com médicos, então é um psiquiatra ou um neuropediatra, tá? Então, fono, psicóloga, pedagoga, e todo mundo que está envolvido no processo da criança, né? No caso, se for a criança que for receber o diagnóstico. Mas então, deixar bem claro que assim, não é o professor que pode dar um diagnóstico de autismo. A gente pode encaminhar aquelas pessoas para um neurologista porque você acha que ela tem autismo, mas não pode dizer, ela é autista. Isso a gente não pode dizer. Tá? Hoje, então, a gente está na CID-10. A CID-10, ela coloca isso como, então, o autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a interação social, a comunicação e o comportamento restrito e repetitivo. Se a gente pegar o DSM-4, já vai ter outra coisa que a gente pode levar em consideração para dar um diagnóstico de autismo, tá? E agora, e aí o que aconteceu? Da CID-4 para o CID-5, do DSM-4 para o DSM-5, o que aconteceu? O DSM-4 a gente tinha separado, então, autismo leve, síndrome de Asperger, tinha vários designando lá. Hoje, no DSM-5, não. Então, teoricamente, síndrome de Asperger não se usa mais, porque ele caiu isso no DSM-5. Então, tudo bem, a criança foi diagnosticada lá atrás no DSM-4 com síndrome de Asperger. Ele era separado do autismo. Hoje, ele está englobado, está tudo junto. Então, se a criança tem autismo, ela tem autismo leve, moderado ou severo. Você só divide entre esses três. Não tem síndrome de Asperger, autismo de alto funcionamento, não tem mais isso. Né? Tá, então é só por meio da classificação, né, Rê? Isso, é a classificação. Tá? Agora, a partir de 2022, se eu não me engano, o CID-11 já veio, tá? Nos Estados Unidos já foi feito. Ele está em processo aqui de tradução. Aí também vão mudar algumas coisas. A gente tem que esperar a CID-11 chegar para a gente ver que também vai mudar. Tá? Eu sei que vai mudar. Eles inseriram junto os sintomas sensoriais. Então, hoje, além desses três, abarcando esses três, né, interação, comunicação e comportamento, também tem a questão sensorial, que eles colocaram e está junto, então vão ser 4. Tá? Então, conforme vai passando o tempo, a gente vai vendo o que vai caindo, o que vai ficando. Por isso que a gente tem que estar sempre atento. Né? Mas isso ainda não chegou, o CID-11 ainda não chegou aqui. Tá? Tá, Rê, perfeito, Rê. E aí, quando você fala um pouquinho dessa questão das características, né, e de como isso se deu ao longo dos últimos anos, eu acho que vale muito a pena, e foi uma coisa que você também me ensinou muito, a importância desse diagnóstico quanto antes. Sim. Né, Rê? Você quer falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, o diagnóstico precoce ele é muito importante, né? Então, hoje em dia, muitos médicos, muitos especialistas, eles recebem crianças cada vez mais jovens, né? Cada vez menores. Então, hoje, com 1 ano e meio, a gente consegue, o médico experiente consegue saber se a criança é autista ou não. Porém, o que a gente faz? Então, o médico chega, a criança chega no médico, o médico fala, olha, ele tem potencial para ser autista. Isso se ele tiver 1 ano e meio, 1 ano e meio. Então, vamos tratá-lo como se ele fosse, porém a gente não vai dar um diagnóstico. Por quê? Porque a intervenção precoce ela é muito importante. Né? Ela melhora muito a qualidade de vida da pessoa e das pessoas em volta, né? E da família. Sim. Então, quando a gente fala, mas por que você já vai inventar isso? Não é inventar. Né? A gente corre atrás, vamos lá, vamos ver, porque as intervenções, às vezes, o que acontece? A criança tem potencial para ser autista, mas as intervenções são feitas e são muito bem feitas, e aí ela consegue tirar esse diagnóstico, que de repente ela não tivesse, entendeu? Então, a intervenção precoce, como disse a Lina, ela é fundamental. A neuroplasticidade cerebral, enquanto crianças até 3, 4 anos, ela é muito grande. Então, isso tudo melhora, né? Dá uma qualidade de vida melhor para todo mundo.
tá? Legal, Rê. E aí eu acho que assim, a gente sabe dessa responsabilidade, sabendo dessa responsabilidade, quais são os primeiros sinais que uma criança pode apresentar na primeira infância? E aí eu acho também muito bacana, assim, Rê, se você puder nos explicar melhor, que sinais são esses que podem ser observados tanto pelos pais quanto pelos educadores, porque muitas vezes são os educadores que são especialistas nesse processo, Sim. né, de desenvolvimento da criança e que observam algumas características. Quais são esses primeiros sinais, Rê? Então, de bebê a gente já consegue perceber algumas coisas, né? Então, quando você chama a criança não olha, né? Então, quando a mãe está amamentando, a criança evita de olhar nos olhos dela. Uhum. Quando a criança às vezes chora demais, ou às vezes a criança é quieta demais. Então, tudo que é muito, né? Ou muito quieto, ou muito se chora muito mesmo, pode ter alguma coisa, pode ser várias coisas, não estou dizendo que é autismo, né? Ah, meu filho chora muito Sim, porque ele é autista. sim. Não, vai juntar outras coisas, né? Uhum. Quando você aponta, ele não acompanha o seu olhar para onde você está apontando, ou quando ele quer pedir alguma coisa para você, ele te leva, mas ele não aponta o que ele quer. Então, por exemplo, você fala assim, olha o passarinho, ele não olha para cima. Ele não entende que ele não acompanha o seu, né, o seu dedo, a sua Uhum. mão. Dentro da escola, existem outros. Então, assim, dentro da escola, o que acontece? O professor ele tem uma experiência naquela faixa etária, né? Então, assim, por exemplo, a professora, ela está falando, e aí ele, de repente, sai correndo, o aluno. Se sai correndo uma, se sai correndo duas, se sai correndo três. Você começa a falar, mas por que será que ele está correndo? Né? Ou ele não se interessa por brincar com as crianças da idade. Né? Ou ele, uma coisa que eu esqueci, que é muito importante, ele não fala na idade correta. Né? Então, assim, Eu ia falar isso, Rê. Eu acho que a linguagem é é, um ponto o muito atraso, expressivo, né, isso, Rê? o atraso na linguagem é muito importante, né? E assim, a gente tem que entender também, não adianta, papagaio fala, a questão não é falar, né? Então assim, eu falo, até papagaio fala, mas qual que é a intencionalidade daquela criança? Ela tem a intencionalidade de falar ou ela só está repetindo ou que ela ouviu na TV, num filme, ou o que a mãe fala, ou o que a professora fala. Então, é isso que a gente tem que perceber. A gente tem que ver a intencionalidade daquela criança, se ela tem intenção, sim, de se comunicar, né? Com os Uhum. pares, então a gente tem que olhar sempre os pares. O que são os pares? São crianças da mesma idade. Lógico, cada criança tem o seu tempo, sim. Porém, existem tempos que a gente fala, não, já bateu todos, não dá mais para respeitar, a Sim, gente tem que ir atrás. Né? Então, se a criança ela pega um brinquedo, e, por exemplo, um carrinho, ela pega o carrinho e ela não dá a funcionalidade correta para o carrinho. Né? Se uhum. ela pega e começa a virar o carrinho de cabeça para baixo e começa a rodar a roda do carrinho. Né? Ou ela pega um telefone e ela não põe na orelha. Ela acha que ela fica batendo que ela acha que é um tambor. Uhum. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Lógico que você não vai olhar um sintoma. Né? São É um vários conjunto, sintomas. né, É um Rê? conjunto de sintomas. Mas ele é importante a gente estar sempre atento. E se o Sim, pai e a sim. mãe não vêm em casa, a escola é o principal. E a escola, como eles vão muito... Hoje em dia, as crianças vão muito mais cedo para a escola. Né? Antigamente, Exato. eles iam mais tarde, agora não. Sim. Então, a gente consegue perceber antes, né, Uhum. qualquer problema. E aí, aquilo, sempre lembrando, a gente não pode falar que, olha, o seu filho é autista. Não, você vai chamar, você vai falar, vamos indicar uma psicóloga, né? Vamos indicar alguém para ver. E aí vai indo, caminhando, porque a gente nunca pode dar o diagnóstico, tá certo? Sim. Rê, eu vou aproveitar aqui um comentário muito bacana que a Cris fez, da importância dos pais levarem em consideração os alertas da escola. O Sim, que acontece? Dentro desse projeto de formação, de capacitação docente, a gente ouve muito isso, né, Rê? O quanto um professor de uma criança muito pequena
muitas vezes têm receio de encaminhar por conta dessa negação da família. É muito Sim, pequeno, daqui a pouco aprende, ah, tem uma vida inteira pela frente ainda, né? Eu acho que quando a escola faz esse alerta, é baseado na experiência e em tudo aquilo que ela está preparada para ver, sim, sim. né? Então, aí eu acho que é muito legal a gente reforçar a importância da família, acolher isso com carinho, com respeito, né? E poder levar adiante, né, Eu Rê? acho que é uma. Aí eu tomo muito cuidado, porque assim, eu sou professora e eu sou mãe, né, de uma criança, então assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É uma mão de duas, é uma via de duas É mãos, uma via de né? mão dupla, né? Isso. Então, assim, o respeito tem que ser dos dois lados. Então, assim, também, dependendo como a escola, como a professora vai abordar essa família, isso também pode ser que a família, entendeu? Então, assim, isso é muito importante. Aconteceram coisas comigo que eu falo, a professora não teve a mínima psicologia. Né? Se fosse uma pessoa que não tivesse preparada, que não tivesse estudado isso, não dariam para. Ia perder a família, ia me perder, ia falar, não, vou mudar de escola. Porque não é assim. Uhum. Então a gente tem que, os dois lados, o respeito também tem que estar na escola, porque assim, eu sempre falo isso nas capacitações. A gente tem que entender que a gente está falando do bem mais precioso daquela pessoa, que é o filho Sim, dela. Né? Então, o respeito acima de tudo, né? E assim, e a empatia. Então, como é que eu gostaria de ser abordada pela escola se fosse o meu filho? Então, o professor tem que fazer esse exercício, né? Porque sim, é isso, porque senão a gente perde a família e a gente não consegue ajudar o aluno, que é esse o problema, né? exato, exato. E aí o que acontece? A busca por esse diagnóstico precoce vai por água abaixo, e aí a família passa muito mais tempo sem procurar nada, porque se sente até, enfim, ofendida, magoada, porque é Sim, isso que sim, acontece, e sim, você atrasa um processo de sim, acompanhamento, né, Rê? sim, sim. E assim, até a Fabiola está perguntando se a gente ensina essa abordagem. Sim, Sim, nas nossas capacitações é muito isso. Então, a gente explica sim, eu explico, então, o que é o TEA, como a criança funciona com o TEA, né? Como é que a gente uhum, pode incluir essa criança com o TEA, mas também, como eu tenho esse outro lado, eu consigo falar o que vocês não fazem. Não faz assim, gente. Não faz assim. Então, assim, né? Olha, se vocês fizerem isso, vocês vão perder a família. Então, porque eu tô do outro lado, eu também sei, né? Eu sei o que é escutar. Não é fácil, não sim, é fácil, com né? certeza, Então, a gente tem que ter essa empatia, tá? Eu acho isso com muito certeza, importante e Rê. você sabe, eu falo sempre nas minhas formações isso. Sim, com certeza. E aí, eu acho que a gente teve uma deixa aí muito boa para a gente falar. A gente falou sobre o cuidado da escola, né? O cuidado do olhar, tanto da escola quanto da família, para a gente poder entender a necessidade dessa criança desde muito pequena. E aí, voltando um pouquinho para esse contexto exclusivamente escolar, Rê, a gente sabe que existem garantias para a inclusão dessas crianças. Sim. E nesses ambientes educacionais, elas precisam ser garantidas. Nos fale um pouquinho sobre essas garantias. Então, vamos lá. É To- delicado. Toda criança, todo adolescente, todo idoso, ele tem as suas garantias. Todo mundo, nós, né? Todos nós temos as nossas garantias. Temos o ECA, que é o direito, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem também o Estatuto do Idoso, certo? Além disso tudo, a gente tem a Lei de Inclusão, né? A Lei de Inclusão, ela é uma lei onde ela coloca todas as pessoas, né, que tenham necessidades ou comprometimentos permanentes, né? Tá. Então, assim, não é uma coisa passageira. Tem que ser uma coisa que seja permanente para o resto da vida, né? E, e aí, o que acontece? Além disso, mas como eu falei antes também, o autismo é uma coisa nova. Onde ele entra aí, então? Então, tudo bem.
a criança ela é TEA. Então, a gente tem, de 2012, a Lei Berenice Piana. Essa lei, o que ela diz? Ela reconhece que toda pessoa com TEA, ela é considerada uma pessoa com deficiência. Tá. Então, a partir do momento que o TEA é considerado deficiência, é uma deficiência permanente, porque você nasceu TEA, você vai morrer TEA, tá? Então, ela entra na inclusão, na lei da inclusão, tá? Perfeito, Além disso, a gente tem hoje... então, assim, o que trouxe, além da inclusão de crianças na escola, né, a obrigatoriedade de crianças na escola, o que trouxe a Lei Berenice Piana? Ela trouxe outras garantias ela é muito importante essa lei, ela trouxe outras garantias para plano de saúde, por exemplo. Ela garantiu direito ao SUS. Então, as crianças ou as pessoas com TEA, elas têm direito, né, a medicamento pelo SUS, a tratamento pelo SUS, ou se ela tem um plano de saúde, o plano de saúde também tem que cobrir, tá? Então, tem várias garantias. Há pouquíssimo tempo atrás, deixa eu até ver aqui, foi em 2020 mesmo. 2020, 2020. Foi aprovado, né, a lei Romeu-Mion. Então, essa lei Romeu-Mion, ela dá direito a você ter uma carteirinha, como se fosse um RG, né? Então, a pessoa com TEA, ela tem um RG que garante tudo isso que eu estou falando para vocês que ela tem. Todas essas garantias de SUS, de planos de saúde, ela tem isso. Então, ela tem essa garantia. Porque até então, porque o que acontece? O TEA não está no rosto de ninguém. A gente não sabe se é TEA, se não é. Né? Então, a gente tem que ter garantias. Por exemplo, hoje em dia, eu acho que muita gente está vendo aí, tem aquele símbolo de TEA em filas de mercado, de banco, né? Porque é considerado uma deficiência, porém não está na cara de ninguém. Então, a gente não sabe, se a pessoa não tem deficiência, se ela não tem uma perna, se ela não tem um braço, a gente vê, né? Agora, o TEA não tem. Então, a gente precisa garantir com essa carteirinha, tá bom? Tá. Só uma coisa, só rapidinho. Eu queria falar, não sei se você ia falar, que a inclusão, né, de crianças com TEA na escola, muitos professores, muitos pais de crianças que não têm filhos com desenvolvimento típico, acham que é um favor, né? Que a escola, que o professor... Começou bonzinho. Não. É lei. É um direito. Eles têm direito, né? Então, ele tem direito de prova adaptada, ele tem direito de ter um assistente terapêutico com ele tem direito de sair mais cedo, ele tem direito de várias coisas. É direito dele. Ninguém faz porque é bonzinho. Né? Então, acho que isso eu queria deixar bem claro. O professor às vezes fala, mas porque é lei. Você tem que fazer como você faz com os outros. Não tem jeito. Exato. E aí, esse termo que você usa aí é o perfeito. É fazer como faz com os outros, né? De novo, a gente foca aqui no TEA, porque é o nosso tema, obviamente, mas assim, toda criança, seja qual for o transtorno que ela apresente, é um direito que ela tenha esse plano de desenvolvimento individualizado. É isso aí. É isso aí, Cláudia. Muito bem, Rê. Certo? E aí, para compor esse momento, né? E aí a gente vai falar muito aí... ouvir ela falar. Vamos lá. A gente vai contar agora com a participação da nossa amiga Tânia, que embora esteja longe, ela compartilha dessa linda e, claro, difícil missão na luta por uma inclusão de qualidade. Tânia é pedagoga, coordenadora de inclusão na Secretaria Municipal de Educação de Tibau do Sul, em nosso lindo Rio Grande do Norte, responsável pelos alunos com necessidades educacionais especiais. É Tânia que dá apoio ali na Secretaria Municipal de Educação a todas as escolas, e esse apoio dela é muito junto ali aos gestores, coordenadores e professores, é muito mão na massa mesmo, né? Além disso, há 16 anos, Tânia coordena a entidade Projeto Afeto.
Tânia, boa noite! Oi, boa noite. Prazer Tudo bem? enorme estar com vocês. Tudo bem? Prazer, Clau. Rê, Prazer é obrigada nosso. Oi, pela tudo bem? Tá participação. calor aí? Aqui tá muito calor. Ah, Tô que com o ventilador delícia. ligado aqui do meu lado. Tá muito quente. Delícia. Que bom, Legal. que lindo ouvir você falar, Renata. Que bom. Ah, Maravilha. obrigada. Estamos juntas nessa. Vou junto, com certeza. Então. Tânia, conta um pouquinho para gente sobre a importância desse suporte que você dá junto às escolas na sua região. Então, olha só, desde 2006, que eu implantei um projeto aqui no município, que é o Projeto Afeto, que ele tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e a inclusão das pessoas com deficiência nas escolas, a inclusão social. E nesses 16 anos foram muitos desafios, muitas conquistas também, muitos problemas, né, que a gente encontrou Sim. para conseguir hoje chegar aonde realmente eu queria, né, que é o município implantar essa política pública de educação especial. Isso vai ser uma conquista para a gente, eu estou muito feliz, porque também o afeto, ele hoje está com outro foco, com outro objetivo, ele vai estar reformulando, reestruturando, né, o seu trabalho, vai se tornar um trabalho mais online, com orientações também para Legal. escolas, para as famílias. Então, o município hoje, ele está com aí com vários objetivos, e um deles é estar implantando essa política pública de educação especial, porque nós não temos salas de recurso para atender essas crianças, a única sala de recurso que a gente tinha era do afeto, e os alunos, eles foram sendo incluídos nas escolas, por Foi. essa questão que você falou, Renata, que a legislação, ela permite isso, né? Mas, na verdade, os maiores desafios que a gente encontra é como esse aluno ele vai desenvolver dentro da escola. Por quê? Porque a gente depara com falta de formação dos professores, né? Com especialização, com essa falta de entendimento do que é o aluno com necessidades educacionais especiais, porque eu falo assim, o aluno com TEA, ele tem vários comprometimentos, várias características, né, que não permite que ele desenvolva. Mas o aluno com necessidade educacional especial, seja ele surdo, cego, ele tem também toda a dificuldade que o TEA encontra. Então, a inclusão, ela é um processo que eu acredito que ela acontece de dentro para fora. É de dentro de cada ser que recebe esse ser com necessidades educacionais especiais que vai conseguir acolher esse aluno, né? Ele vai aceitar esse aluno e entender esse aluno para daí construir a aprendizagem desse aluno. Então, se ele não aceita e se ele não entende, como é que ele vai conseguir construir uma aprendizagem efetiva? Então, a minha luta é essa. É ir às escolas, é conversar com os professores, é conversar com a gestão, né, com a Secretaria de Educação, para que a gente possa mudar essa visão e trazer uma cultura de educação inclusiva, que a escola seja inclusiva. Porque não adianta eu ter um professor na escola que é acolhedor, que tem essa visão, se a escola toda não tiver essa visão, né, de acolhimento, porque eu tenho uma experiência que um pai me disse assim, que ter um filho autista é a mesma coisa que você comprar uma passagem para a Itália e cair no Japão. E eu falo para ele, poxa vida, é verdade, porque você não espera, né? Então, o pai, a mãe, ele não está preparado para ter esse filho. Então, às vezes, ele chega na escola, ele nem sabe se o filho tem alguma coisa ou qual o problema. Às vezes, a maioria dos casos não tem diagnóstico, né? Essa é uma luta da gente também, porque a escola, ela tem essa participação, ela deve ter essa participação na busca do diagnóstico do aluno,
né? E o diagnóstico, às vezes, ele exige uma equipe, ele é muito amplo. E aqui, por exemplo, no município, a gente tem essa dificuldade, por ser uma praia no interior, tá distante de ter acesso a esses profissionais. Então, às vezes, demora um ano para a gente conseguir fechar realmente um diagnóstico. Então, o professor fica desesperado, porque ele não consegue lidar com o aluno, ele não sabe, ele não pode diagnosticar, o atendimento educacional também não. Então, é uma luta constante, mas é um desafio que é possível de vencer, sim. Na minha opinião, a gente deve estar preparado com muito amor, com muito afeto, muito carinho. Isso é como qualquer outro aluno, né, que tem algum tipo de problema, seja ele socioafetivo ou seja uma deficiência, não importa. O professor ele tem que estar aberto a acolher esse aluno e a buscar meios, metodologias para desenvolver o aprendizado dessa criança. Ter muita flexibilidade, muita calma. Às vezes eu escuto dos professores, mas eu não estou conseguindo fazer nada com esse aluno, eu não estou conseguindo que ele entenda, que ele aprenda. Ele não aprende, ele não desenvolve. Eu falo, você tem que ter calma. Primeiro porque o aluno com TEA, como ele tem várias características, como eu falei, né, que restringe o seu desenvolvimento, ele precisa que o professor ele tenha muita calma. Porque eu sinto assim que quando o professor já chega desesperado, o autista às vezes não gosta de barulho, não gosta de agitação. Então o professor ele tem que ter esse cuidado especial de estar chegando no aluno com calma, né? Como que ele vai abordar esse aluno e também ter objetivos claros quando ele chega nesse aluno, né? Ter um planejamento. Por isso que esse planejamento individual é fundamental quando o aluno está inserido na escola. Mas essas dificuldades, eu acredito que seja no Brasil todo, em geral, né? Em outros países também. Então é isso, a minha luta é essa, é lutar para que eles possam ser bem recebidos e construir uma aprendizagem, mas sem capacitar os professores realmente fica difícil. É isso que eu ia falar, né, Tânia? Eu acho que é isso. Então, assim, tudo isso que você falou, é necessário o quê? Eles conheçam os transtornos, que eles conheçam o que eles vão receber, né? Então, assim, nossa, Renata, mas o professor vai ter que conhecer todos os transtornos? Não, mas assim, conhecer um pouco de cada um. Eu não quero que ninguém seja especialista em nada, em autismo, em dislexia. Não precisa. Mas assim... Até porque... Sim, desculpa, Renata. Até porque não existe uma receita pronta, né? Exatamente. Então... Só que tá ali para você saber pelo menos do que se trata. Você saber que a criança autista ela tem uma questão sensorial muito forte. Então, ela não vai gostar de barulho. Ela não gosta de que fique pegando nela. Então, assim, ou que a criança ela tem ela quer sair, ela não gosta de ficar presa dentro de um lugar. Então, assim, tudo, se você conhecer, vai ser muito mais fácil de você lidar. Né? E é isso que o professor tem que entender, tem que se capacitar para conseguir, né, incluir de maneira efetiva mesmo na sala de aula, porque, Tânia, você sabe muito bem disso, a gente tem muito por aí, eu acho que você deve ter também aí na sua cidade, que o professor recebe o aluno de inclusão, né, por exemplo, o aluno autista, e ele coloca o aluno só está lá na sala, mas ele não está participando daquilo que está acontecendo. Então, ele deixa o aluno num canto, todo mundo está fazendo multiplicação e o aluno autista está pintando. Isso não é inclusão. Não é. Né? Então, tem que haver adaptação curricular, né? Exatamente. Isso é muito importante. E para isso você tem que conhecer, né? Você tem que saber do que essa conhecer os pode. meios. Isso. O que ela conhecer pode? As tecnologias que existem, né, para desenvolver esse aprendizado, a comunicação alternativa, todas essas características, não, todas essas dicas, na verdade, eu digo, né, todas essas coisas importantes que vão ajudar a desenvolver esse aluno. Porque a maior dificuldade do professor, que eu sinto, Renata, é que muitas vezes eles ficam como se eles se sentissem incompetentes diante do aluno. É como se fosse assim,
uma coisa que não é que ele não queira, mas ele não sabe. E esse não saber causa insegurança, que é transmitido para o aluno e para a família. Que é muito importante que a família esteja junto na escola, que ela também seja acolhida, porque o desenvolvimento do autista, ele vai além da sala de aula. Sim, com certeza. Então, se você tem uma boa relação com a família e a escola compartilha o que acontece na escola, a família compartilha o que acontece em casa, ajuda muito a desenvolver o aluno com autista. E aí fica a dica né, para os gestores, né, para os diretores de escola. Né? Não adianta também você receber a criança, você enquanto gestor receber a criança e falar para o professor, se vira. Né? Não é assim, você tem que dar meios para que ele consiga né, atingir o objetivo. Meninas, por isso que... só pra gente, licença só um pouquinho, Tânia, é só para amarrar, acho que a fala de vocês, porque a Tânia falou algo que eu acho extremamente importante, Rei, que contribui com a sua fala. É uma mudança de cultura. Sim. Então não é, Tânia? Então assim, não é um ato isolado, não é uma ação que uma só vai fazer ou que uma criança só precise. Quando a gente muda a cultura de um lugar, a gente proporciona que, embora a criança ali no interior de uma cidade muito pequena demore para que esse nome chegue, né? Não é ele que determina a minha ação inclusiva. Não. Com é certeza a cultura não. de onde eu estou, né? Com certeza. Essa cultura inclusiva, ela abrange tudo, toda a escola. Né? Desde o porteiro até a merendeira, o coordenador, todos têm que estar abertos. Junto, né? Tá junto. Tem que estar junto, então... abraçar, o lugar é inclusivo, então tem que todo mundo ser inclusivo. Não adianta, né, ser uma professora ou um diretor, não, tem que ser todo mundo, tem que todo mundo abraçar a causa. E assim, eu só queria deixar uma coisa clara, né, também, que assim, a gente falando aqui parece que é tudo muito fácil, né? Sim. Então, assim, então vai lá, professor, se capacita, vai lá, faz, a gente sabe que não é. Né? Por isso que é uma questão cultural mesmo. Então, por isso que é uma coisa que tem que ser vista lá de trás. Por isso que não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir. Né? Mas eu falando, a Tânia falando, a Cláudia falando, a outra falando, aí vai indo. Então, assim, as pessoas falam para mim, você é louca. Isso nunca vai acontecer. Né? Isso nunca vai acontecer. Nunca vai ser, é uma utopia. Mas se eu não acreditar, quem que vai acreditar? Né? Então, mas eu acredito. Então, eu também acredito. Senão a gente não estava aqui, né, Tânia? Batalhando, com certeza. Né? Falando e brigando, porque muitas vezes a gente briga, né? Porque a gente quer que aquela escola seja inclusiva, a gente quer que aquela criança que por exemplo, eu recebo crianças aqui no consultório, né? Que você fala, poxa vida, a escola não está fazendo nada para essa criança. Muito pelo contrário, ela quer que a criança saia da escola. Então, ela faz de tudo para a criança sair da escola. A gente percebe isso. Né? Manda isso embora não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Né? Isso é fora de qualquer... Para mim, isso não existe uma coisa dessas. Né? Então, assim, mas a gente sabe que tem. Que as pessoas... Eu gostaria de falar uma coisa importante que acontece às vezes com o aluno autista, é porque assim, às vezes no início do ano letivo, por exemplo, um professor novo, aluno novo, então ele já tinha um outro professor e agora ele vai para outro professor. E, às vezes ele apresenta sinais de agressividade, porque existem esses comportamentos, né, no autismo. Então, assim, isso às vezes causa uma rejeição do professor, ele sente medo do aluno, né? Eu mesmo já tive situações no afeto em que eu precisei até fazer método de contenção, porque eu estava sendo agredida pelo aluno. E o professor, ele não tem essa noção, ele não tem esse conhecimento, então ele acaba que rejeitando inconscientemente esse aluno. E isso é uma coisa que precisa ser mudada. O professor precisa perder esse medo. Parece que foi colocado como uma coisa muito
uma carga muito pesada e não é tão pesado assim. É difícil, é um desafio todos os dias, é um desafio todos os dias, mas é um desafio que faz parte da educação, que está dentro dela. Eu lembro que eu sempre falava isso quando eu faço especialização, às vezes eu comento com os grupos que eu faço parte. Hoje, você ser um pedagogo e não ter uma visão inclusiva, você vai sofrer. Você tá Sim, fora, com né? certeza. É, você fora. vai ficar. Hoje, por exemplo, um nascimento, cada 54 nascimentos, uma criança é autista. Né? Então, assim, isso eu tô falando só do autismo, tá? Fora Sim. todas as outras coisas. Os Então, outros assim, transtornos, né? então, assim, mas por quê? Porque agora todo mundo é autista? Não, porque todo mundo, hoje em dia, as pessoas conhecem mais os transtornos, né? E aí, o que a gente faz? Eles vêm com um diagnóstico já, muitos deles, né? Uhum. Então, vai ter cada vez mais. Então, o TDAH tá aí, a dislexia tá aí, isso eu tô falando dos transtornos do neurodesenvolvimento, fora todas aquelas outras coisas que a gente sabe, né? Que existe, todos os outros transtornos, todas as outras deficiências que a gente sabe que tem. Então, assim, é isso, o caminho é conhecer. Então, o professor, ele também tem isso, esse preconceito, né? Então, assim, é o que eu estava falando no começo, né, Tânia? Então, assim, a criança é autista, então você já vem com um rótulo, ela é autista, então ela não gosta de brincar, ela não gosta de ninguém, ela só fica Ela não se fazendo o mesmo socializa, movimento, ela não quer ninguém perto. E não é assim. Né? Então, precisa conhecer mesmo para você conseguir incluir de maneira efetiva. E é difícil, eu não acho que é fácil, eu acho que a gente está anos-luz de conseguir uma inclusão efetiva mesmo, né? De mudar essa cultura que você fala. Né? Mas a gente tem que, nunca pode desistir. Então, a gente tem que estar sempre falando, sempre atrás para a gente conseguir. Exato, né? Exato, Rê. E nos últimos 10 anos, né, a gente teve uma evolução muito grande na legislação que favorece a inclusão. Então, a gente tem que começar a colocar ela em prática. Exatamente. E não desistir nunca. Que foi o que eu falei. Ninguém faz favor para eles, né, Tânia? É lei, Não. é um direito deles. Exatamente. Né? Então, é isso. Meninas, nosso tempo está encerrando. Sim, que pena. Essa acho que foi a primeira de muitas. A gente agradece muito, 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 muito. Eu acho que não só a participação, mas acima de tudo essa linda missão de vocês de elevar a educação aí ao nível mais alto, que é o nível do respeito. Obrigada. Vocês não estão sozinhas. Acho que encontros como esse mostram isso, né? Que possamos lutar pela inclusão e que possamos sempre defender o valor das diferenças. Educação é isso, sem dúvida nenhuma, né? Essa live, ela compõe um belíssimo projeto da Renata e a gente pede por isso para que vocês não deixem de acompanhar a nossa página. A gente tem muitas novidades por aí, né, Rê? Tem o canal no YouTube, viu? Que eu posto lá todos os dias um vídeo. Pluralitar Assessoria Educacional Inclusiva no YouTube. Legal. Tem o Instagram, tem o Facebook e a gente vai ter mais coisa por aí. Tá bom? Muito obrigada, Tânia. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. A gente vai conversar mais com certeza, tá bom? Com certeza. Contem comigo, viu? Obrigada. Obrigada, Tânia. Obrigada, viu? Obrigada para você também. Tchau, tchau. Muito obrigada, viu? Um beijo grande, gente. Obrigada, Cláudia. Beijo, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.